Caraca, vocês sabem quem eu sou? Não sabem, né? Por que vocês não levantaram a mão? Porque se eu não sei quem são vocês, vocês não sabem quem eu sou. Quem não sabe quem eu sou? Olha aí, ó. Graças a Deus que vocês não sabem. Não perderam muita coisa. Mas eu sou pastor Tiago, eu sou pastor dessa igreja. Eu sou pastor... nós começamos essa comunidade. Se você estava aqui no comecinho, você viu um vídeo. As crianças estão liberadas, por favor. Eu esqueci das crianças. Deus abençoe vocês. Eu sabia que tinha um barulho diferente. Logo que eu vi, não era eu, cara. De 4 a 10 anos estão liberados lá para baixo. Se eu ver marmanjo barbudo descer lá, pode barrar aí, tá bom? Graças a Deus. Amém. Vamos lá então. Eu estava falando sobre a igreja. Se você estava aqui no comecinho, você viu um vídeo que a gente falou a respeito de como nasceu nossa igreja. Nossa igreja nasceu numa lavanderia lá no bairro do Santa Cândida, dentro de um projeto social que nós abrimos de acolhimento de jovens. Nós acolhemos jovens que saem das casas lares, mas esse não é o fato. Para nós são pessoas, são amigos, são irmãos. E nós começamos dentro da lavanderia assim. E cá estamos agora, né? 3 anos depois, estamos aqui. Então eu sou pastor dessa igreja. Se você não me conhecia, é isso. Agora vocês me conhecem, né? Aí depois eu vou conhecer vocês aí no final também. Amém? Gente, nós temos ali fora, depois você vai poder ir ali ver. Nós temos, eu e a minha esposa, nós escrevemos 5 livros ao longo do tempo aí. E nós relançamos esses livros, eles estão ali fora. Se você minimamente gostar 1% da mensagem de hoje, você poderia dar uma moral ali, comprar um livro e ir embora feliz. Mas eu estou mais feliz ainda porque o Du, que vai ser ordenado a diácono no sábado aqui da nossa igreja, nós vamos ter 2 ordenações, uma pastoral e outra diaconia. O Du, que é o nosso diácono que vai ser ordenado, lançou um livro. Nós lançamos pela igreja o livro dele. Então, se você tiver que escolher entre um livro, eu quero dar total honra para o Eduardo. Eu quero que você compre o livro dele ao invés do meu. Amém? Abençoe o irmão. Se você acha que dá para comprar outro, aí você escolhe dentro dos 5, lá um dos livros nossos. Tá aqui? Olha aí, cara, essa mídia funciona, graças a Deus. Tá aqui o Escudo da Fé, Na Mesa com o Senhor. Start, o início da mudança. Vivendo por algo maior. E Ouvir e Obedecer. E há um lugar que é do nosso amigo Eduardo Guedes. São esses livros. Opa, me deram o livro aqui, gente. Graças a Deus. Tá aqui os livros, gente. Olha só que bonitinhas as capinhas. Esse daqui eu fizeram a capa que eu falei, cara, eu fiquei com vontade de comprar meu próprio livro. E eu pensei, cara, ficou tão bonito que o que deve estar escrito aqui dentro deve ser muito bom. Graças a Deus. Esse aqui Na Mesa com o Senhor também. Há um lugar. E Start. Faltou um, né? O Vivendo por Algo Maior. E ele é bem pequenininho. Alguém fez aniversário hoje? Hoje? Ontem? Amanhã? Amanhã? Não. Poxa vida. Parabéns. Que legal. Não deixa de ser aniversário, né, meu? Veja bem, eu tenho 36. Veja bem. Vivendo por Algo Maior. Aqui, gente. Olha o tamanho do livretinho Vivendo por Algo Maior. Ficou meio subjetivo, porque atrás está escrito assim: saiba como pequenas decisões diárias podem fazer você viver por coisas maiores com Jesus. É desse tamanhozinho o livrinho. Pequenas decisões, né? Então você pode adquirir ali, você está de parabéns, Rosana. Glória a Deus. Mas você sabe que eu vou te abençoar com alguma coisa. Não vou te abençoar com um livro, porque você me dá livro. É você quem me dá livro. Amém?
Então não tem ninguém aqui, eu não vou dar para ninguém também. Vocês vão tudo comprar. Quem mandou vocês não nascer hoje? Aleluia. Abre tua Bíblia comigo então. Em Mateus 25. Gente, nós temos as nossas camisetas lá atrás também. Quer correr aqui com duas aqui, Caduzão? Quem conhece a marca da Virá de roupa? Vocês conhecem a marca Virá? Eles fizeram nossas camisetas para a conferência. Nós fizemos as artes e eles entregaram a camiseta para nós. Então não tem nada a ver com a gente. Se tiver ruim, você reclama com o Cadu, que é o dono da Virá, que está lá atrás. Tem mais uma que está faltando. Corre, corre, corre. Olha a corrida, vai. Ganhou a maratona. Gente, essa daqui, mantenha a chama acesa, que é inclusive o que eu vou pregar hoje. Você pode comprar ali. Maranata, branca. E Maranata preta, que está mais gordinho para ficar magrinho. Aleluia. O preto afina, né? Eu quero preta, Cadu, quero mudar, cara. Obrigado, Nando. Agora nós vamos pregar, gente. Agora nós vamos pregar. O valor lá você negocia com o Cadu. Ele falou que entre 5 a 200 está levando. Né, Cadu? É isso aí. Mateus 25, todo mundo abriu? Aumenta um pouquinho meu microfone. Eu sei que deve estar baixo, alto aí, mas é que aí eu não me ouço e aí eu fico gritando. Obrigado. É isso aí. Todo mundo achou Mateus 25? Sim. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então, todos aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas, e as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Até aqui. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra poderosa. Obrigado porque o Teu Espírito Santo já está aqui, Pai, nessa noite. E nós somos gratos, Jesus, por tudo que o Senhor vai fazer aqui. Em nome de Jesus. Amém. Sabe de uma coisa? Eu gosto muito desse texto, de Mateus 25. E se tem algo que fica muito claro aqui, e vocês vão concordar comigo, é que todas as virgens dormiram. Isso não é um fato que não aconteceu, que foi só com as 5. Todas dormiram. Então, o problema não é dormir. O problema é que elas pararam numa hora errada para dormir. Elas foram descansar sem estar preparadas. A Bíblia diz que então tinham 5 prudentes e 5 que eram negligentes em relação àquilo que elas estavam na mão. A lamparina delas, que era o que faria elas enxergarem o noivo chegando. E quando elas dormem de forma negligente, elas estão demonstrando que não estavam se esforçando para manter a chama acesa. E isso é muito perigoso. Então não é sobre eu e você ter uma lamparina, porque ter uma lamparina é muito fácil ter. É fácil você ter uma lamparina e estar com ela acesa.
O difícil é você permanecer colocando o óleo dentro dessa lamparina e renovando esse óleo dia após dia para que essa chama não se apague, para que você mantenha ela. Eu sou pastor de igreja local e tem uma coisa difícil, é manter o crente com a chama acesa. Parece que você precisa fazer uma conferência, mais outra conferência, e a gente não é de acordo com isso. Nós não fizemos isso. A gente faz uma conferência porque nós fizemos uma anual, mas a gente não está aqui para alimentar algo, uma expectativa de você, agora, depois dessa conferência, minha chama vai crescer. Que bom que cresça, mas que ela permaneça. E não pare de crescer. Porque a gente não vai viver de um movimento, a gente não vai viver do outro movimento, e na semana que vem a gente vai em outro movimento, não é isso. É a gente permanecer com o óleo, queimando todos os dias, e mesmo queimando todos os dias, ainda ter óleo suficiente para manter até que ele venha. Aí você pensa assim, não, mas eu vou gastar tudo. Aí tem gente que vai numa velocidade e fala, não, botei muito de óleo, um monte de azeite aqui, e agora isso aqui nunca mais vai acabar. Aí você queima tudo de uma vez. O cara está voando. Dá 2 semanas, ele está mais apagado do que qualquer outra coisa. Então não é sobre ter uma lamparina, é sobre manter o óleo sempre ali acendendo essa lamparina. Não é encontrar um caminho, não é entrar no caminho, é abastecer o óleo para que nunca mais você ande em trevas. Porque o que aconteceu com aquelas negligentes foi que elas começaram a andar em trevas sem perceber. Elas começaram a andar no caminho ou permanecer naquele lugar, mas o que havia na mão delas estava em trevas, sem que elas percebessem. E sabe o que é que acontece às vezes? É que a gente tem pessoas dentro da nossa igreja ou do nosso convívio que tem lamparinas tão acesas que você nem percebe que a tua está apagada. E aí você fica dependendo de enxergar a partir da visão do outro, ao invés de enxergar a visão que o Senhor está te dando a partir do teu fogo, da tua lamparina, da tua luz. Aí você fica assim, não, eu vou ficar perto do Duan porque o Duan tem uma chama muito acesa e eu vou me manter. É legal observar a chama do outro. É legal somar com a chama do outro para que a gente veja mais além. É bom isso é a unidade da igreja. Mas se você não tiver a tua, no momento que você sair de perto daquele, você vai começar a andar sozinho, vai andar em trevas. E você não pode andar mais em trevas. O Senhor não te chamou mais para andar em trevas. Então tem pessoas que estão achando que estão acesas, mas na verdade estão sendo iluminados pelo outro. E não dá. A gente não pode andar assim. A gente tem que saber qual é a luz e aonde eu estou caminhando. E dentro de nós precisa ter algo chamado convicção de quem nós somos em Cristo. Convicção de quem eu sou em Cristo. E quando eu tenho convicção de quem eu sou, eu vou permanecer nele até que ele venha. E eu vou continuar permanecendo, e eu vou continuar queimando, e eu vou continuar buscando óleo até que ele venha. E a gente precisa entender como nós vamos esperar o Senhor. Como nós vamos esperar Ele nesse dia. E eu queria ler alguns textos aqui da Bíblia. E diz assim, em 2 Pedro 3, versículo 3 até o 5, ele diz assim: antes de tudo saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Então, o que ele está dizendo aqui em 2 Pedro, ele está dizendo: olha, vocês estão cegos, vocês não estão enxergando o que ele está fazendo. Quem não está enxergando está em trevas. Quem não está com os olhos iluminados está em trevas. Não está conseguindo enxergar o que o Senhor está fazendo. E aí ele só consegue dizer para nós: cara, por que você é tão radical assim?
Por que você é tão intenso? Por que tem que ir numa conferência quinta, sexta, sábado, domingo, e se tiver de manhã você vai, e se tiver de madrugada você vai ficar? Por que tem que ser tão assim? Aí você vai responder, porque há uma convicção queimando no meu coração, que não consigo parar, eu não consigo conter esse fogo dentro de mim, essa lamparina que está queimando, esse óleo que está sendo colocado aqui dentro de mim, eu não consigo conter isso. Está queimando demais. Então aonde tiver um pouquinho de fogo, aonde tiver um pouquinho de óleo, aonde estiver dentro do meu quarto, eu vou buscar esse fogo, eu vou buscar esse óleo, porque está queimando dentro de mim. Essa é a convicção que tem que nascer no nosso coração. As pessoas ficam perguntando para você, e você precisa responder. Há uma convicção que nada vai mudar dentro de mim. Pode passar tudo, nós acabamos de cantar, tudo pode até passar, tudo pode até mudar, mas o Senhor não vai mudar, a minha posição também não vai mudar diante dEle. Nada vai mudar a minha posição diante dEle. Não vai mudar. Sabe que essa semana eu estava escrevendo a mensagem, e aí eu botei uma água no meu congelador. E aí, quem já esqueceu água no congelador, gente? Aí você vai lembrar bem depois, né? Porque normalmente quando você bota água no congelador, é porque você acabou de beber água quente. Aí você pensa, hoje eu vou botar água lá no congelador, porque da próxima vez eu vou beber água gelada. Aí você esquece a água lá dentro, sabe por quê? Porque você não está com sede, você não foi buscar água. E aí na hora o Espírito Santo falou comigo, e aí eu orei, fiz uma oração, eu falei, Jesus, me dá sede para eu lembrar de buscar água lá no congelador. Nós precisamos ter sede para buscar água, meu irmão. Nós precisamos ter sede, porque senão a gente vai deixar água em algum reservatório, algum lugar que a gente vai guardar e a gente não vai buscar. A gente vai esquecer, nós vamos deixar ela congelar, nós vamos deixar ela lá. E se a gente não tiver sede, sabe qual foi a próxima vez que eu lembrei que eu tinha uma garrafa dentro do congelador? Quando eu tive sede. E eu já estava fora de casa. E eu falei, agora ficou dentro do congelador. Eu podia beber aquela água geladinha, mas eu não consegui. Então, nós precisamos dessa sede para buscar o Senhor. A continuidade desse texto, em 2 Pedro 3, versículo 10, ele diz, porém o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Mas há algo poderoso aqui nesse texto, diz que o Senhor virá como um ladrão. O ladrão vem para quem não está esperando. Mas se eu estou atento, ele não vai chegar na minha casa. A palavra diz que para aqueles que estão desatentos, para aqueles que estão sendo negligentes, ele vai chegar como ladrão. Mas se você estiver atento, se você estiver vendo as profecias, se você estiver analisando, se você estiver com seu coração cheio, ele não vai te dizer o dia nem a hora, mas você vai dizer, olha, o Senhor está voltando, olha, tem algo acontecendo aqui dentro de mim, que parece que está anunciando que o Senhor vai voltar. E sabe de uma coisa que começa a acontecer? Quando o noivo está para vir, os amigos do noivo começam a aparecer. Os amigos do noivo começam a surgir. E sabe o que eles dizem? Ei, o noivo está chegando. Então, você precisa nesses dias prestar atenção em homens e mulheres, em tudo que está acontecendo, que está anunciando, dizendo, ei, o noivo está vindo. O seu coração precisa ficar atento para essas coisas. Porque se você não ficar atento para essas coisas, possivelmente você vai perder a chegada do noivo. As suas lamparinas vão desapagar, elas vão ficar sem óleo, sem azeite. Então, meu irmão, começa a prestar atenção em quem está gritando do seu lado. Começa a prestar atenção naquele cara que é mais doido que você, que diz, cara, eu estou amando Jesus mais do que tudo. Começa a prestar atenção nesses caras que estão queimando por Jesus toda hora. Esse cara provavelmente está ouvindo alguma coisa que a gente não está ouvindo.
Você tem coragem de pensar e de confessar e dizer, deve ter alguém ouvindo alguma coisa que eu não estou ouvindo? Você pensa, não, eu sou o melhor, eu ouço Deus, eu sou o bichão. Se Deus não está falando comigo, não está falando com mais ninguém. Mentira. Tem coragem de confessar que tem homens e mulheres que estão ouvindo a voz do Senhor. Você sabe que a primeira conferência que a gente fez, em 2016, veio um cara chamado Gregório McNulty. Alguém já ouviu falar em Gregório McNulty? Aquele cara amava Jesus. Aquele cara impôs a mão sobre mim e sobre todo mundo que estava naquela conferência naquele dia. A chama que estava dentro daquele cara continua ardendo ainda no nosso coração. Quando a gente vê, a gente ouve, fala, cara, aquele cara amava Jesus. Aquele cara estava gritando e dizendo, o noivo está vindo, se prepare. Ah, mas o texto aqui de 2 Pedro está dizendo, mas vocês estão dizendo que ele viria e estão zombando de todo mundo, faz tanto tempo que vocês estão nessa. Gregório já morreu, o outro já morreu, que dizia que viria, e o outro disse que viria, e passou 2000 anos, e vai passar, se tiver que passar mais 2000, nós vamos continuar ainda levantando uma geração que vai dizer, ele está vindo, se prepare porque o noivo está vindo. Nós vamos continuar preparando uma geração, após outra geração, após outra geração, após outra geração, até que ele venha. Se não for na nossa, que seja na próxima. Se não for na próxima, vai ser na próxima. O que não pode é a gente deixar morrer a paixão e a promessa do Senhor para as próximas gerações. Homens e mulheres se levantaram desde lá de trás com os discípulos de Jesus, com os apóstolos, homens que morreram por causa de uma chama que estava no coração deles. A gente não pode ser a geração que vai deixar essa chama morrer. Nós não vamos. Nós vamos ficar atentos nesses dias. Nós vamos prestar atenção. O ambiente que nós estamos criando aqui nesse lugar é só para te lembrar, o noivo está vindo. Então nós precisamos ter um estilo de vida que condiz com a volta de Jesus. Mas sabe de uma coisa? Você percebeu que no texto onde tinha as 10 virgens, de repente quando as 5 foram para buscar óleo, de repente quando elas voltaram, a porta estava fechada porque o noivo já tinha entrado. E elas começam a bater na porta, e elas pedem para entrar, e o noivo diz, eu não conheço vocês. Você sabe por que ele disse que eles não conhecem elas? Porque ele não viu elas. É simples o fato. Eu não vi vocês, então eu não conheço vocês. Então eu não posso deixar vocês entrar porque eu não conheci. Eu conheci aquelas que estavam aqui com as suas lâmpadas acesas, me receberam, me chamaram para dentro, eu entrei junto com elas e ceiei com elas. Mas com vocês, eu não sei quem é que está do outro lado da porta. Eu não vi vocês. Eu não vi vocês passarem no momento que vocês estavam talvez escuro. Eu não vi vocês chegarem. E agora eu já estou dentro. A gente não pode ficar um minuto sequer em trevas. Deveria trazer um desespero dentro do nosso coração, mas um desespero santo. Eu falei esses dias aqui na minha igreja, que esses dias me deu, em alguns minutos, um tilt na cabeça, onde eu não fiquei com vontade de ler a Bíblia e nem de orar. E eu comecei a andar pela minha casa, de um lado para o outro, eu fiquei desesperado, mandei mensagem para minha esposa, eu falei, eu não estou com vontade de orar. Eu não estou com vontade de ler a Bíblia. E tá bom, eu sei que acontecem essas coisas, tá tudo certo. Mas me deu uma confusão na cabeça, eu falei, eu não estou com vontade, tem alguma coisa estranha. E eu me desesperei, e eu comecei a andar pela casa, eu comecei a orar falando, Deus, me dá vontade de novo, me dá aquele prazer de buscar o Senhor de novo. Eu me desesperei porque eu não consigo pensar e conceber a possibilidade de deixar a chama se apagar sem que eu possa permanecer, colocando óleo para que ela continue queimando. Nós precisamos de um desespero santo no nosso coração, para quando a gente perceber e dizer assim, caramba, a minha chama está diminuindo, o que é que eu faço agora?
Se o seu primeiro passo foi encontrar alguém que esteja queimando, que seja, mas depois continua, meu amigo. Faça alguma coisa. Se movimente. O que não pode é deixar e falar assim: eu perdi tudo agora. Não. Sabe por quê? Porque a espera pela volta do Senhor, ela não é passiva. A espera pela volta de Jesus, ela não é passiva. Não tem como. Segundo Pedro, na continuação do texto, ele vai dizer: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então a espera pelo noivo, a espera pela vinda de Jesus rasgando o céu, que nós cantamos Maranata, a visão que nós estamos cantando, ela não pode ser passiva só de esperar. Se a igreja está esperando de forma passiva, ela está esperando de forma errada. Se a igreja não está pavimentando o caminho do Senhor, se você não está preparando o caminho para Ele, Ele não vai vir. Se você não está pavimentando o caminho para Jesus, não é igreja. A igreja só tem um propósito: preparar o caminho para a vinda do Senhor. Esse é o único propósito da igreja. Preparar o caminho. Dentro do preparar o caminho, daí tem seus outros ramos: pregar o evangelho, fazer isso, tem um monte de coisa, gente. Mas o objetivo principal da igreja é preparar o caminho para Jesus, até que Ele venha. Se você não está preparando esse caminho, se você está dizendo que está esperando o Senhor, mas não está tomando o reino de Deus à força, você não está esperando. Se você está esperando, mas não está fazendo o que Jesus está fazendo, você não está esperando. Se você não está amando o que Ele ama, você não está esperando o Senhor. Se você não está trabalhando no que Ele está trabalhando no céu agora, você não está esperando o Senhor. Porque quem está esperando está cooperando para o plano dele. Jesus. Quem está esperando está cooperando para o plano dele. Jesus. Quando a Bíblia fala sobre aguardar e apressar, parece duas coisas distintas. Como que eu aguardo e apresso? Como que eu faço uma coisa que parece ser contraditória? Como que eu faço para fazer isso que parece que é distinto? Como que eu aguardar parece ser ficar parado, mas apressar parece fazer algo com movimento. E é isso mesmo que o Senhor está falando. Não existe passividade no plano de Jesus. A Bíblia diz que Jesus está trabalhando ainda e o Pai dele também está trabalhando. Você acha que existe passividade nisso tudo? Não existe. O Senhor ainda está trabalhando. O Senhor ainda não conquistou todas as coisas que Ele disse que conquistaria. Salmos 2 diz que Ele pediria às nações e seria entregue para Ele. Ele está continuando trabalhando ainda. Você só precisa entrar nesse plano. Você só precisa entrar no plano do Senhor. Então eu preciso esperar, porque depende de Jesus a volta dele, só Ele sabe. Mas eu preciso trabalhar como se a volta dele fosse hoje. Então quando eu aguardo, eu falo: Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas, e o Senhor sabe quando vai ser. Mas quando eu estou apressando, eu estou dizendo: Senhor, eu estou trabalhando e estou fazendo tudo o que for preciso como se fosse hoje. Essa é a mentalidade de alguém que está aguardando e apressando. Eu estou aguardando porque não depende de mim, mas eu estou trabalhando porque tudo que eu faço apressa a volta do Senhor. Então se você está parado, meu irmão, você não está fazendo nada, não está movimentando. O estilo de vida então precisa ser diferente.
você pode ter uma espera ativa. E o que é uma espera ativa? É não só pensar em você e dizer, eu estou esperando o Senhor. Não, você está ajudando o outro do lado e fala assim, ei meu irmão, você está se perdendo aqui, hein? Você está perdendo no meio do caminho. Eu vou te ajudar. Não tem como a gente estar preparado e preparando o caminho sem olhar para o lado. Se você não consegue olhar para o lado, se você não consegue perceber o irmão que está precisando de óleo, e você tem de sobra, e você não consegue repartir o seu óleo com ele, dizer, ei, ó, vem aqui, eu vou te ajudar, eu vou fazer isso com você. Porque aqueles que estão com suas lamparinas vazias, eles estão simplesmente vivendo seus próprios desejos, suas próprias vontades. E tem uma parte da igreja que quando fala a respeito da volta de Jesus, está tentando escapar daqui. Não, Jesus vai me tirar daqui e vai deixar todo mundo para trás, mas eu vou subir. Gente, nós não somos, a gente não está tentando fugir de nada. A gente só está tentando preparar o caminho para Jesus. Eu não estou querendo escapar de lugar nenhum. Eu não estou pensando só em mim. Eu estou pensando no outro. Eu estou pensando no próximo e dizer, cara, você precisa continuar queimando por Jesus. Eu começo a pensar no plano de Jesus que é governar sobre a terra. E aí eu começo a olhar para o lado e eu falo assim, Senhor, é isso que o Senhor gostaria de fazer. Nós precisamos então responder o Senhor. Entenda uma coisa, aqueles que estão atentos e serem atentos nesses dias a receber o óleo do Senhor e permanecer com o óleo do Senhor, eles estão olhando para cima. E quando eles olham para cima, eles olham para o lado também. Não adianta você só olhar para cima e falar, Senhor, encha a minha vida. E aí o irmão do teu lado está morrendo. Que se lasque, eu estou indo para o céu, meu irmão. Você é nada. Todo mundo que está atento, está olhando para cima e para o lado. Está recebendo do Senhor e está distribuindo para aqueles que estão do seu lado. Esses são os atentos. A gente não está aqui para fazer o nosso plano. A gente não está aqui para fazer a nossa vontade. A gente está aqui para dar continuidade ao plano de Jesus. Se você vem para a igreja ou vai, sei lá, para um culto, para fazer qualquer alguma coisa, simplesmente para apresentar para o Senhor, olha Senhor, esse aqui é meu plano, e veja como ele é bom. Aí Jesus deveria pegar a Bíblia e jogar em cima da sua cabeça e falar assim, este aqui é meu plano, e veja como ele é bom. Veja como esse meu plano é perfeito. Aí você fala, não Deus, é que você não entendeu, eu tenho algo muito legal para fazer. E aí ele vai falar, eu já comecei, eu já estou no meio, eu já concluí antes de tudo acontecer. Eu acho que o meu é muito melhor do que o seu. E aí tem gente tentando apresentar para Deus algum plano, ao invés de entrar no plano de Deus, porque você quer ser uma figura importante, você quer ser o cara mais importante das coisas. E não é assim que funciona o negócio. A gente quer ser o importante. Já tem um importante, é Jesus. Ele é o ator principal da enredo inteiro da história. Ele já é. Eu sou só um coadjuvante que estou fazendo alguma coisa aqui. Eu estou só sendo amigo do noivo, dizendo, olha, o noivo está vindo. E aí a gente gosta de cantar a música, é ele. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Eu não sou digno de fazer tal coisa. Eu estou preparando o caminho, mas na prática você está preparando o seu caminho e não o dele. Se a gente pegar bem direitinho, assim, bem direitinho, a gente está apresentando um plano para Deus que, Senhor, se o Senhor quiser entrar no meu plano, vai ser bom. Mas se o Senhor não quiser, está tudo bem também. A gente só precisa ser uma voz que clama no deserto. Entenda uma coisa, meu amigo. Você não é o cabeça que tem a voz, você é só uma boca.
Quando você entender quem você é no reino de Deus e se tornar alguém que está só anunciando, você fala, cara, eu sou só o cara que estou falando. Eu gosto daquela história, gente, do jumentinho. Vocês já ouviram a história do jumentinho? Não? Quem é da minha igreja já ouviu. Lembra quando Jesus ele entra, né, naquele lugar, e aí ele entra montado num jumento, e aí as pessoas cantam, Hosana, Hosana nas alturas, e todo mundo começa a adorar. Olha, o rei e tal. Vocês lembram dessa história? Mateus 21, né? Por aí. Se não for, é pesquisa do Ibope, tá em Mateus. Um pouco para mais, um pouco para menos. Tá tudo certo, gente. E aí, o jumentinho volta para casa. E quando ele volta para casa, ele volta muito empolgado. Ele encontra o pai e a mãe dele, ele diz assim, pai, mãe, você não sabe, hoje eu entrei naquela cidade e estava todo mundo se ajoelhando diante de mim, estava me adorando, e estava todo mundo empolgado, e estava todo mundo me adorando. E aí o pai falou, é? E aí o pai fez só uma pergunta, e tinha alguém em cima de você? Tinha. E quem era? Como é que era o nome dele que eu estava falando? Ah, eles falaram que era Jesus. Só. Aí o pai do jumentinho falou, não era para você. Era para aquele que estava em cima de você. Você é só o jumentinho que estava carregando Jesus. Não é sobre nós o plano. Não é sobre o que a gente está fazendo. É sobre a gente permanecer cheio, sabendo que permanecer cheio é preparar o caminho de alguém que já fez a obra completa. Você só entra dentro desse plano, você só vai fazer isso. Você só tem um trabalho, meu amigo: manter o óleo dentro da lamparina. Você só tem um trabalho, eu só tenho um trabalho: manter o óleo dentro da lamparina para não apagar, para não perder a entrada do noivo. Sabe quando alguém te dá algum trabalho e fala assim, olha, Tiago, você só precisa pegar este papel e colocar aqui. Aí eu tô com o papel na mão. É só botar aqui o papel. Mas e se eu botar aqui? Mas, cara, eu acho que ficaria bonito botar aqui, ó. E aí eu fico dando ideia para Deus de como eu acho que seria bonito, como eu acho que seria bom, enquanto que Jesus está só você esperando e fazer você colocar aqui. E você quer inventar um monte de moda para fazer um monte de coisa. E enquanto você está gastando tempo mostrando para Deus o seu plano ideal, você se esquece de voltar para Ele e buscar o óleo lá do Egito. Você sabe o que acontece? O faraó dá mais trabalho para eles. Fala assim, vou te dar mais trabalho. Vocês devem estar desocupados demais. Se você está muito desocupado e está tendo tempo de adorar a Deus, eu vou te dar trabalho. Trabalho faz você se esquecer do seu motivo principal do que você está fazendo. Trabalho excessivo te tira do foco daquilo que você foi chamado para fazer. Você deveria permanecer com o óleo e manter a chama acesa. Você deveria ir com o Senhor e fazer o plano dele. Mateus 26 vai contar uma história para nós, muito legal. Mateus 26 vai dizer que Jesus subiu para o Getsêmani e ele chamou alguns dos seus discípulos para ir junto com ele. E aí Jesus foi fazer alguma coisa que os crentes deveriam fazer, que é orar. E é lá que a gente, às vezes, abastece o nosso óleo, né? É orando, gente. Olha só que legal. E aí Jesus chama eles para orar. Jesus chama esses discípulos, ele está dizendo assim, para vocês serem vigilantes e atentos. Ele fala assim, sejam atentos comigo, porque os dias não são bons. Sejam vigilantes comigo aqui, porque tem algo para acontecer nesses dias, e eu estou meio preocupado. Gente, Jesus chamou os discípulos só para eles orarem, só para eles permanecerem junto com ele. Jesus se retira um pouco mais para orar. E aí de repente Jesus volta em Mateus 26, versículo 38 até o 40, ele diz assim, a minha alma está profundamente triste até a morte. Olha a situação que Jesus estava. Fiquem aqui
vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passe-me esse cálice, contudo que não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando para os seus discípulos, os achou dormindo. E Pedro disse: então disse a Pedro: nem uma hora vocês puderam vigiar comigo. Cara, Jesus ainda foi generoso, dizendo nem uma hora. Tem vezes que a gente não consegue 5 minutos vigiar, orar, porque o tempo não está bom. E aí Jesus está falando: olha, esses discípulos não aguentaram nem uma hora. E isso não aconteceu só uma vez, porque Jesus veio e encontrou eles dormindo. Aí de repente Jesus volta para orar, fala: me ajuda aí, cara. Aí daqui a pouco Jesus volta de novo e fala: cara, de novo, vocês estão dormindo. Imagina a terceira vez, Pedrão roncando. Pá. E aí ele levanta e fala: Jesus, estava aqui, estava em intercessão, estava em espírito agora, Jesus. Teve uma vez que a gente orava em casa, assim, eu e um amigo meu. E às vezes a gente passava a madrugada assim orando. Daí um dia ele se posicionou assim, mais ou menos para orar. Daqui a pouco o volume da minha voz baixou. Eu só ouvi de leve assim. Eu falei: cara, acorda aí. Não, cara, estou em espírito de oração aqui. Eu falei: rapaz, quem nunca, gente? O problema é quando você não está sendo atento na sua vida. O problema é quando você está dormindo espiritualmente, você não percebe para onde você está indo. Você não percebe que a chama está apagando. Você não consegue enxergar sua lamparina, você não consegue perceber que ela está se apagando, você está definhando sem perceber. Você entra no estado que os teus olhos não estão abertos, você não está enxergando mais nada. Então permanecer com a lâmpada acesa é sinalizar que queremos ver o Senhor e ver a chegada dEle, enquanto nós estamos aguardando ansiosamente. Você já aguardou ansiosamente por uma coisa? Pediu um negócio lá na Shopee e ficou assim, né? Vai chegar no portão, o cara ficou assim, ó. Diz que está chegando 8 horas da manhã, o cara está lá no portão. Não dorme nem a pau. Aguardando ansiosamente pela chegada do Senhor, desesperadamente, numa santa expectativa, aguardando o Senhor. Nós não podemos então deixar ou sequer pensar de que a nossa lamparina vai diminuir a luz, que a gente pode perder a possibilidade de ver o noivo entrando. E o que for preciso a gente fazer nesses dias para te despertar, para soprar o vento do Espírito, para que a chama se acenda de novo, para que o Espírito de Deus derrame um óleo, para que volte a queimar de novo. O que a gente precisar fazer como amigo do noivo, nós vamos fazer, nós vamos incendiar. A gente não pode viver em trevas. Eu não estou querendo manter minha chama acesa porque eu tenho medo das trevas. Eu estou tentando manter minha chama acesa todos os dias porque eu quero ver Ele com clareza. Eu não tenho medo das trevas. Eu tenho medo de não ver Ele. Você entende quão séria essa frase? Não é só medo das trevas, é medo de não ver Ele. Quando você entrar nesse lugar, vai te dar um desespero santo no seu coração e dizer: Senhor, se eu não conseguir te ver, por favor, faz alguma coisa em mim. Chuta meu corpo, me balança, me sacode, como o Senhor fez com aqueles discípulos. Acorda ele, dá um tapa na cabeça e fala: Ei, acorda, meu filho, antes que o Senhor entre sem que você perceba. Você pode desfrutar hoje da presença do noivo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4 até o 11. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão.
Eu falei para você, não foi eu que disse, foi a Bíblia que disse. Só vai vir como ladrão para aquele que está em trevas. Porque vocês são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, somos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Se você dorme, desperta agora, meu irmão. Se você está com a tua chama acesa, comece a acender, comece a pedir para o Espírito acender agora. Não dá mais para viver com meia luz. Não dá mais para viver com uma pequena possibilidade de perder a entrada dele. Não dá. Porque se você estiver em trevas, a coisa vai ficar mais complicada. E o Senhor nos chamou para ser filhos da luz. O Senhor tem nos chamados para ser filhos da luz. Quando eu vejo a história de Eli e Samuel, é uma história que representa algo poderoso. Você percebe que Samuel, ele é colocado dentro do templo para ser um profeta, para crescer dentro do templo. E aí de repente Samuel ouve uma voz. Vamos ler o texto de novo, eu gosto de ler o texto, gente. 1 Samuel capítulo 3. O menino Samuel serviu o Senhor diante de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. Uau, isso aqui é triste. O lugar aonde deveria estar sendo ouvido a voz do Senhor, não está sendo ouvida a voz. Aonde deveria ter uma direção do céu, está sendo raro a direção do céu. O cidadão vem para a igreja para ouvir o Senhor, mas aqueles que estão dentro da igreja não estão ouvindo o Senhor. Aqueles que deveriam ensinar a próxima geração a ouvir o Senhor, não sabem mais ouvir o Senhor, porque está sendo rara. As visões não eram frequentes. Certo dia o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. E nós sabemos a história, para onde foi que Samuel foi. Nós sabemos da história que Samuel não foi e respondeu para o Senhor. Samuel vai até Eli e diz: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Me chamando essas horas. E o texto é muito claro e muito representativo do que aquilo que a gente está falando nessa noite a respeito de Mateus 25. Está dizendo que os olhos de Eli já estavam se fechando e ele não podia ver mais. A Bíblia está dizendo que a lâmpada estava se apagando, mas antes da lâmpada se apagar, se levanta um jovem dentro de um lugar que ouve o Senhor e diz: Samuel, Samuel. Antes da lâmpada se apagar, o Senhor sempre vai despertar uma próxima geração que vai querer ouvir a voz dele. Antes da lâmpada se apagar, antes de tudo se acabar, o Senhor sempre vai levantar homens e mulheres que ainda estão ouvindo a voz dele. Será que você é dessas pessoas que estão ouvindo? Será que você é desses que está atento, desperto, acordado para ouvir? Porque se você está ouvindo, você tem um trabalho para esses dias. Você tem um trabalho de fazer o outro ouvir também. Você não vai ouvir sozinho.
Porque quem está atento está olhando para cima e para o lado. Quem está atento está olhando para cima e para o lado. Mas pastor, a chama é pequena demais. Pior do que a situação que estava ali do sacerdote ali, não tem. O olho dele estava se apagando. Ele não tinha mais vigor, ele não tinha mais vida, ele estava só esperando a morte. Ele não tinha mais esperança nenhuma. Se o Senhor fez algo, foi só no passado. Mas nós acabamos de cantar: o que o Senhor fez no passado, faça de novo outra vez. Quem está acreditando que o Senhor pode fazer de novo outra vez aquilo que Ele já fez lá no passado? E não é que a gente está querendo resgatar o movimento do passado e colocar aqui. Nós estamos numa nova fase, num novo estágio, entrando no plano e preparando o caminho do Senhor. A gente só precisa entrar nesse lugar e ouvir a voz do Senhor. E quando nós ouvirmos a voz do Senhor, o que a gente está esperando não é que o Senhor faça o mesmo movimento, é derramar como Ele derramou na outra geração. E eu creio que o Senhor vai fazer de novo. Mas Ele vai precisar de olhos atentos. Ele vai precisar daqueles que estão com a chama bem acesa. Não é por causa dele, é por causa de você. A chama acesa não é para Ele te ver, é para você ver. Você fica: Senhor, olha para mim, nota eu. E Ele está dizendo: meu filho, bota a luz para você me ver. É você que precisa me ver. O Senhor viu Samuel no meio da escuridão de Eli, do templo que estava se apagando, da chama que estava apagada, do velho que já estava quase morrendo, sem ter visão nenhuma. O Senhor viu Samuel, mas Samuel não conseguia ver o Senhor. Samuel, acende de novo aquela chama. Samuel, bota para queimar aquele negócio que é pequeno. E aquilo que é pequeno vai mudar a próxima geração por completo. A geração vai voltar a ouvir o Senhor de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E o óleo vai cair sobre nós, e o fogo vai descer de novo sobre nós. Aquele fogo que nós tanto esperamos de novo, aquela habitação do Senhor de novo. Nós estamos aguardando isso. Sabe quando a gente vai começar a ver isso e vai dizer que é verdade? Quando a gente vê no meio da igreja um arrependimento profundo. Quando isso acontecer, é sinal de que a chama está voltando a acender de novo. Quando a gente se posicionar e dizer: Senhor, eu desisti de criar um plano para mim. Eu quero entrar no teu plano. Se eu pudesse contar meu testemunho e dizer para você, eu já tentei fazer meu plano várias vezes. E quando eu desisti de fazer meu plano, eu entrei no plano do Senhor. E esse foi o melhor plano que eu fiz na minha vida. Quando você rasga aquela ideia de tentar, o que eu vou fazer para 2025? Quais são minhas metas? Dá um papel em branco para ele. Tem coragem? Fala: Senhor, eu só quero queimar. Eu só quero que o Senhor mantenha o óleo. Eu só quero que o Senhor mantenha a minha chama acesa. Eu só não quero me perder. Eu só não quero parar de ver o Senhor. Só isso que eu quero. Do resto eu entro no plano, Jesus. Eu estou contigo até o fim. E aí a gente vai cantar: eu não sou digno de desatar as suas sandálias. A gente vai cantar até que o Senhor venha. Eu vou clamar, eu vou buscar, eu vou pular, eu vou me espernear, eu vou gritar, eu vou fazer tudo. Mas o Senhor precisa... Eu sinto que Ele precisa começar essa conferência dando um sopro em nós, dizendo: ei, tem uma pequena chama que você até achou que era grande, mas ela é muito maior do que você pensa. Essa lamparina é maior do que você pensa. O que está iluminando ainda é pouco. O que você precisa ver ainda é mais de mim. E sabe de uma coisa? Quando nós clamamos Maranata, deveria ser porque nós estamos ansiando ver Ele. Então nós não estamos falando sobre um lugar, nós estamos falando sobre uma pessoa. E se Ele está dizendo que se você clamar para que a chama se aumente, para que a iluminação aumente, Ele está dizendo que quando você vê,
quando você ampliar a sua luz, você vai ver com mais clareza Ele. Então nós vamos começar a desfrutar do noivo antes mesmo da chegada dele. E quanto mais clareza você tiver dele, mais apaixonado você vai estar. E quanto mais apaixonado você estiver, menos chance de você deixar sua chama se apagar. Quanto mais você diminuir o seu fogo, menos você vai ver ele. E quanto menos você vê ele, mais você se olha. E quanto mais você se olha, mais miserável você percebe que você é. Aumente a chama. Se aproxime dele e veja com clareza o Cristo. É isso que você está esperando? Quando você canta Maranata, é isso que você está clamando? Porque se não for, você precisa mudar o teu coração hoje. Maranata quer dizer, nós queremos ver o Cristo. O meu convite para você nessa noite é, aumente o seu óleo para aumentar o fogo na sua lamparina. E quando você chegar nesse lugar, abra seus olhos e você vai ver Cristo diante de você. Você vai ver a face dele. Fica de pé. O Senhor quer transformar. Os meninos do louvor podem subir. Roqueterianda da basterianda da baquiatação.